pessoal, prontos para mais um episódio? E o episódio de hoje está muito especial, porque a gente tem um querido amigo, colega de profissão, Dr. Paulo Luciano, né, Nayara? E seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E, pessoal, o Dr. Paulo Luciano, ele é advogado como a gente e possui 22 anos de experiência com direito público. E, além de advogado, ele também é professor palestrante, com passagens pelas instituições públicas e privadas. Já foi procurador e assessor jurídico por diversos anos em prefeituras e câmaras de vereadores em vários municípios. E se isso tudo não fosse suficiente, ele também é fundador do Instituto Império, de treinamentos e consultoria. Isso mesmo, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado, doutora Shirley, doutora Nayara. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Desde já, meus parabéns pelo projeto. Tudo muito bonito, bem feito. Tenho certeza que já está sendo um sucesso, vai ser mais ainda. Muito obrigada. Paulo, vamos começar colocando o dedo na ferida? Vamos. Fala pra gente, a advocacia é um ringue? Tem rivalidade? Olha, às vezes sim, às vezes não. Aí depende muito do ponto de vista, né? Eu sempre costumo dizer que os colegas, nós não estamos brigando, né? Muito embora alguns entendam que é uma briga, né? Nós, colegas, estamos sempre tentando levar o melhor para os nossos clientes, mas nós mesmos não temos porquê e não nos degladiamos em momento nenhum. Então, nesse ponto, não é um ringue. Mas se analisarmos sob o ponto de vista da defesa dos direitos dos clientes, aí sim, né, eu gosto de dizer assim... Mas aí a briga é só processual. Exato, mas nós estamos dispostos ali a fazer tudo o que for legalmente, né, possível, previsto, para defender o nosso cliente. Nossos clientes nós defendemos com unhas e dentes e é exatamente para isso que nós somos pagos. Vamos falar a verdade, se nós não gostássemos disso, nem estaríamos aqui como advogados, né? A advocacia ela, do início ela já mostra que veio e se o profissional não dá conta de fazer essa defesa, e eu gosto de pensar o seguinte, nós lá na escola a gente era muito assim, né? Defendia o colega, defendia as ideias, e aí chega na faculdade, a gente, né? Quem não consegue realmente vai para outras profissões que são tão dignas. A gente que gosta mesmo, a gente vive o problema do cliente, de fato, né? A gente tem que tomar cuidado às vezes nas petições para não pessoalizar isso, né? Exatamente. E não transferir isso para a pessoa do advogado, mas aqui, pelo menos, eu vejo que na nossa defesa do cliente, a gente acaba estando junto e vivendo o problema com ele. Nós vivemos o problema, né? Então, sob esse ponto de vista, sim, né? Aí nós estamos lutando diariamente pela defesa dos nossos clientes. Mas pensando entre os advogados, de fato, né? Que aí não deveria ser um ringue, né? Pelo menos, não deveria existir essa rivalidade. E eu entendo que, sim, somos profissionais, cada um com as suas especializações, né? O doutor especialista em direito público, a doutora Shirley aqui na parte tributária, eu já faço mais as questões empresariais, societárias. Como que isso funciona? Você entende que pode haver parceria entre advogados? Sim, aliás, as parcerias, deveriam existir mais parcerias. Aliás, eu acho que a faculdade devia trazer isso como uma possibilidade, o ensino mesmo da advocacia, acho que as faculdades ainda pecam muito, né? Nesse sentido, o aluno ele sai, o objetivo que ele sai é muito bom em termos de matéria, em termos de conhecimento jurídico, mas o conhecimento da advocacia, eu acho que as faculdades ainda pecam um pouco, ainda deixam a desejar. E talvez no sentido, a gente pode observar, o pessoal sai sem noção de administração de escritório, de administração financeira, gestão de escritório, e aprender isso na prática custa muito caro. É muito árduo, né? Hoje, nós estamos aqui num ambiente, o que nós estamos fazendo aqui é uma produção de conteúdo digital, as pessoas saem da faculdade sem entender produção de conteúdo, sem entender tráfego orgânico, tráfego pago, e eu acho que as parcerias, elas deveriam ser ensinadas, eu acho que nós precisamos romper um pouco a barreira do só eu faço, só eu sei fazer, porque está todo mundo deixando dinheiro na mesa. Quando nós deixamos de lado as possibilidades, deixamos de lado de entender que eu não preciso saber tudo, que o colega, né? Então eu não trabalho diariamente o direito empresarial e o direito tributário, mas a doutora Shirley faz, a doutora Nayara faz, então por que não unirmos esforços, por que não compartilharmos essas dores dos nossos clientes? Então eu sempre gostei muito dessa parceria, dessa boa parceria saudável, que não tem nada de errado, sabe? Reconhecer que não se sabe tudo, que não sabe tudo,
e que o colega às vezes pode contribuir, é muito salutar. Então, eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar boas parcerias. Eu acho que o direito, que eu acho que a advocacia ganharia muito com essa difusão. E o nosso constituinte, o cliente também acaba sendo ali, né, privilegiado, né, beneficiado por essas parcerias que a gente acaba entregando algo mais completo para ele, né? Porque ele trabalha com o especialista. Exato. Porque, muito embora eu seja especialista em uma ou duas áreas, é impossível ser especialista todas em elas. tudo. Aquele que fala que sabe tudo, em verdade, está correndo um sério risco aí de não saber nenhuma. Ô, Paulo, desculpa, Nayara, mas fala uma coisa pra mim. A gente já entendeu que não faz sentido ter rivalidade, não faz sentido ser um ringue, mas onde você acha que está a origem dessa rivalidade? Por que os advogados não se interagem tanto, não se agregam, não fazem parcerias? O que está acontecendo? Eu gosto de estudar, eu tenho estudado, dedicado a entender um pouco o ser humano e entender um pouco a nossa profissão. Acho que isso é muito típico do brasileiro, né? Do latino, de um modo geral. Nós temos essa questão da polarização, né? O Brasil vive um momento de polarização, o mundo, mas o Brasil leva isso para Bem acentuado. Bem acentuado. Tudo vira um Cruzeiro Atlético, tudo vira um Fla-Flu, né? E a gente acaba... E o cliente vem com essa ideia. E eu estava até conversando com com alguns colegas na sexta-feira, no sentido de explicar para o cliente que existem alguns, entre aspas, tá? Todas as aspas possíveis, inimigos em comum e que o advogado da outra parte não é esse inimigo em comum. Porque ele não está necessariamente, é claro que existem casos e casos, contra o nosso cliente, né? Que está contra o nosso cliente? É aquela situação ou aquela pessoa que nega o direito do nosso cliente. Então, ele sim é o nosso, entre aspas, adversário, entre aspas, inimigo em comum, mas não o advogado da parte contrária. Eu acho que a gente precisa tentar difundir isso. Então, tem muito de cultura, tem muito de polarização. Bom, então, se eu tenho um político de estimação, se eu tenho um time da minha preferência, então eu também vou ter um advogado e quem não for do time, entre aspas, do meu advogado é meu inimigo e eu vou... Então eu acho que a gente precisa deixar isso um pouco de lado, porque os inimigos verdadeiros estão às vezes sem nenhuma... sem ninguém que os confronte. E é o advogado que tem que educar o cliente nesse sentido, né? É o advogado quem educa, né? Sem dúvida, porque, na verdade, o advogado ele tá ali defendendo o direito do cliente dele, assim como a gente está defendendo o direito do nosso cliente. E em termos de parceria em si, a gente tem formas de fazer essa parceria, né? Pode ser uma parceria individual, no sentido de que eu vou só indicar o cliente e o escritório vai fazer tudo, ou pode ser uma atuação em conjunto, né? Já que o cliente que está vindo por essa indicação já confia naquele advogado. Então é bacana, às vezes, essa atuação em conjunto. E como que a gente faz para definir isso, né? O senhor já trouxe clientes aqui para o escritório, né? Já atuamos aí em parcerias. E como que é passar essa mensagem para o cliente? É tranquilo? Como que funcionou? Você falou uma palavra que eu acho que é a palavra que define muito, primeiro, da relação cliente-advogado e depois da relação parceiro-parceiro, que é confiança, né? Então, tudo nasce da confiança. Se eu não tenho uma relação de confiança com o meu cliente, dificilmente a relação começou errado e dificilmente ele vai entender uma parceria. Então, começa daí. Se eu confio, eu enquanto cliente, confio no meu advogado, eu sei que ele vai me trazer todas as ferramentas possíveis. A gente pode fazer um paralelo, eu gosto sempre de fazer paralelo com outras profissões, a medicina trabalha muito bem isso, né? Então, o generalista, o clínico geral, ou eventualmente o especialista em uma situação, ele não tem nenhum problema em falar, vou te passar para o meu colega, ele trabalha junto com aquele colega, opera junto com o colega, trata do paciente junto com o colega. Mas para isso tem que haver confiança. Então a primeira confiança que precisa existir é a confiança cliente-advogado. A segunda grande confiança é parceiro-parceiro. E aí tem que existir existem limites que os bons parceiros sabem trabalhar, que é o cliente do meu parceiro, é o cliente do meu colega. Ele é meu cliente oficialmente falando, formalmente falando, ele vai ter ali um subestabelecimento, vai ter uma procuração, eventualmente, e vai existir um contrato. Mas ele não deixa de ser o cliente do meu colega, do meu parceiro. Então existem limites. Ao contrário, do outro lado, a confiança de que eu tenho absoluta certeza que o parceiro que eu escolhi nessa especialidade, ele vai fazer o melhor possível. Ele vai se dedicar ao máximo como se cliente dele fosse. Como se cliente originário dele fosse. Então não existem diferenças, né? Os clientes, eles são
compartilhados, entre aspas, mas também existe uma individualidade. Então, tudo parte dessa confiança. Só dá certo se houver confiança. É o nosso caso aqui. Eu tenho, e nós temos boas parcerias aqui, tanto de um lado quanto de outro, né? Eu tenho clientes que eu trago aqui para o escritório, existem clientes do escritório, cliente que o escritório leva para mim, dentro das minhas especialidades, e nós temos essa relação de confiança, entendendo que esses limites precisam ser respeitados e precisam ser... E o cliente é o maior beneficiário. Ele é quem mais ganha com isso. Porque ele ganha especialização e duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma. Acho que ficou aí confiança e respeito com as palavras ali de alicerce, né, dessa relação. Confiança e respeito. Confiança e respeito. Eu acho bacana a gente acrescentar também a transparência. Transparência. Acho que ser transparente, né, ele completa, porque a gente deixar claro que não existe vaidade. Não existe a vaidade que um e o outro, né, o trabalho em conjunto não pode ser, ele tem que ser despido de vaidade. De entender que o outro vai vir e vai acrescentar alguma coisa, e isso sempre com bons olhos, né? Com tranquilidade, porque às vezes pode ter esse receio de, será que eu posso? Será que eu não posso, né, fazer essa intervenção? E assim, se não houver essa transparência, dificilmente vai haver, inclusive, o início da relação de parceria, né? Ninguém vem, nenhum profissional vem com uma plaquinha na testa escrito... sou confiável. Sou confiável ou não sou confiável, né? Então é claro que seria ótimo, né? Nem o cliente vem, né? Quantos de nós já não tivemos problemas com clientes? Mas, então é tudo foi uma primeira vez, foi legal, então vai haver uma segunda, funcionou. E vai modelando também, né? E aí isso vai sendo modelado, né? As parcerias, elas são grandes fontes de bons trabalhos, isso eu falei no início, né? O profissional que não se atenta para isso está deixando dinheiro na mesa. Está deixando de levar o que há de melhor para o seu cliente, porque muito possivelmente ele vai estar fazendo aquilo de maneira amadora, né? Minimamente amadora, né? Se é uma área que ele não tem especialidade em detrimento do colega, ele está fazendo de maneira amadora, pelo menos em comparação com aquele que pode fazer como especialista, né? Doutor Paulo, para a gente fechar aqui, deixa uma mensagem para a jovem advocacia, para quem está chegando, ou para a advocacia que já está aí atuando, mas que nunca pensou em trabalhar com parcerias, com relação a esse relacionamento, colega-colega. Olha, a advocacia ela mudou muito nos últimos anos, né? Então nós temos aí a pandemia como um divisor de águas, principalmente no sentido de levar o advogado para o digital. Muitos ainda resistem, infelizmente, mas é uma realidade. Então, acho que a primeira mensagem é: venha para a advocacia, né? O aluno da faculdade, aquele que está começando, venha para a advocacia com vontade, com desejo, porque ela vai te recompensar, mas venha com mente aberta para as novas tecnologias, mente aberta para o que o mercado está exigindo e está oferecendo, e para todas as possibilidades de oferir boas remunerações, e a parceria é uma delas. Então, acho que a principal mensagem é: antigamente, todos nós passamos por isso. A advocacia é a última das possibilidades. Primeiro eu faço concurso, depois eu vou para iniciativa privada. Eu vi uma vez de uma pessoa. Der certo. Na pior das hipóteses, eu vou ser advogado. Não faço parte dessa estatística. Eu saí da faculdade querendo advogar. Eu também. Eu entrei querendo fazer concurso também. E saí querendo advogar. Eu estou na advocacia há quase 23 anos e sou completo. Falei isso na sexta-feira até para uma colaboradora. Sou completamente realizado, pessoal e profissionalmente. A advocacia me deu tudo que eu tenho e eu sei que ela ainda pode me dar muito mais. E enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou estar aqui advogando, defendendo os interesses dos nossos clientes. É muito bom ouvir colegas falando apaixonadamente pelo nosso ofício. Mas eu sou um apaixonado. Isso é bom pra gente, né? Eu pelo menos tenho essa tranquilidade, assim, de saber que eu faço uma coisa que eu gosto, isso é menos penoso, porque ser advogado não é fácil. Mas é gostoso quando você faz aquilo que você gosta, de fato, né? Você tem prazer em fazer, então isso é menos penoso nas dificuldades que a gente enfrenta. Como eu tenho o prazer de trabalhar com vocês duas em vários processos, né? Eu posso falar da paixão que vocês têm e, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, sei que vocês também não. Exatamente. É isso mesmo. E fazer em conjunto é muito melhor do que fazer sozinho. Muito melhor, sem dúvida. Sem dúvida. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada, viu? Volte sempre. É sempre bom bater um papo. O prazer foi todo meu. Eu quero novamente parabenizar vocês. O projeto é lindo e estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até a Semana próxima, que vem a gente está de pessoal. volta. Tchau, tchau. Tchau.